Bom dia, aromáticas, como vocês estão? Hoje nós vamos falar nessa live sobre o sistema imunológico. Nosso café aromático conquistando o mundo, né, para conhecer mais sobre como a aromaterapia funciona. E isso é super valioso porque hoje tem muitos estudos mostrando que as alternativas naturais têm mostrado grande potencial. Então, nada mais justo do que falar desse momento importante, né, no início de volta às aulas, onde o tempo também está um pouco louco, né? Então, a gente precisa desse suporte imunológico, né, da nossa imunidade bem ativa para poder combater os patógenos que são inevitáveis, não é mesmo? Então, eu estou aqui para falar sobre o sistema imunológico, que é muito importante, tanto para adulto quanto para criança. Então, a gente precisa dar um suporte, né, e garantir que a gente possa ter uma vida mais saudável. Hoje o dia tá bonito, né? Já teve vários momentos aí que eu achei que o tempo hoje não ia ficar bom, né? Mas pela previsão do tempo, diz que o tempo vai ter outra onda de calor, né? E isso também atrapalha muito a nossa questão imunológica por diversos fatores, né? O tempo seco, a nossa pele, que é uma barreira assim principal, né, que é a nossa porta de entrada mesmo aos micro-organismos. Então, se elas prejudicadas, interferem sim a nossa imunidade, não é mesmo? Então, é valioso a gente cuidar disso e se é de forma natural, melhor ainda, não é verdade? Então, vou começar a falar um pouquinho do sistema imune, que por si só já é um sistema muito complexo, né, que envolve tanto órgãos quanto tecidos e outros fatores, né, do nosso próprio corpo. Então, ele é muito complexo. Várias coisas trabalham para que o nosso sistema imune nos proteja, né? O sistema imunológico também é chamado de sistema imune. Então, ele garante a proteção do nosso corpo, literalmente. E o que acontece? Quando a gente tem invasores, né, micro-organismos, num geral, o nosso corpo ele tende a rebater, né, esses microinvasores para não deixar ele afetar o nosso corpo, então tornando uma barreira de proteção efetiva, tá? E o que acontece? Então, a imunidade é dividida em duas. Ela é pela imunidade inata, onde nós já nascemos com ela, e ela é trabalhada e desenvolve para defender de uma forma ampla, né, os invasores. E também temos a imunidade adquirida, que ela sim é mais específica. Um bom exemplo para a imunidade adquirida são as vacinas. Quando a gente introduz, né, as células invasoras, e aí ela gera uma memória no nosso organismo para rebater as doenças quando elas forem entrar em contato com a gente de novo. Então, durante a vida, a gente tem várias exposições a patógenos. Por isso que é muito importante, sempre eu gosto também de reforçar para as mães, quando me procuram para questões de imunidade no filho, né, de suporte imunitário, que a criança precisa ser criança. Ela precisa ter contato com areia, ela precisa ter contato com patógenos mesmo, para poder adquirir a sua própria resistência. E isso é o mais importante para a questão da imunidade no geral, né? A resistência imunológica a gente se adquire com contato com os patógenos e o nosso organismo trabalha para rebater, né, os invasores no geral. E o que acontece? Quando a gente tem os contatos, né, com os patógenos, a gente vai se adaptando o nosso corpo e conhecendo esse invasor
e criando memórias sobre os invasores para criar defesas a longo prazo. E o que isso é muito bacana, porque quando, por exemplo, você administra uma vacina no seu filho, aquela memória fica ali, e quando você tem contato, igual quando teve o Covid, né? Todo mundo ficou restrito e resistente à vacinação e tudo mais, só que você não vai deixar de ter o Covid, por exemplo, mas o seu organismo vai saber a forma de rebater aquele patógeno. E isso aqui é muito importante para as questões de imunidade. Quando a gente fala de imunidade, né, não quer dizer que você nunca vai ficar doente. Não é essa a questão. É você ensinar o seu corpo a rebater aquele patógeno. Então, quando tem, né, você imagina aquele conjunto de tecidos, órgãos, células, moléculas, né, do corpo humano, todas elas trabalham em conjunto para defender o teu corpo e o corpo do teu filho. Então, é muito importante você estar alinhado, o teu organismo alinhado. Não quer dizer que você não vai ter a doença, mas a forma que você vai manifestar o quadro, né, é o que é o mais importante. Eu vou dar um exemplo muito bacana da minha filha. Ela tinha, né, porque agora ela é operada, ela tinha adenoide, a famosa carne no nariz. E o que acontecia? Toda vez que ela tinha contato com patógeno, né, tanto vírus, bactéria e tudo mais, ela manifestava uma infecção com complicação. E aí ela tinha otites de repetição. Isso antes dos óleos essenciais. Quando eu conheci a aromaterapia, os óleos essenciais e comecei a trabalhar com ela poderia sim ter aquela presença de muco, mas o muco não transformava em uma infecção que era necessário tratar com antibiótico, porque ela já fez 2 antibióticos em menos de um mês. Entenderam? Então é assim que acontece. Não é que você vai deixar de ter a doença, é ensinar ao seu organismo a combater aquele patógeno. E isso é incrível, né? Porque eu não me arrependo jamais de ter iniciado a aromaterapia, porque era sofrido, ela sofria, né? E assim, incômodo aquilo. E quando eu tive a oportunidade de conhecer esse mundo e perceber que o corpo dela poderia aprender a rebater e não deixar ter complicações disso, era magnífico. E isso acontece também com as crianças, por exemplo, que já têm uma predisposição, né, a alguma doença, por exemplo, asma, bronquite, né, que já foi alguma criança de UTI, por exemplo. Eu tenho um interagente que a mãe me procurou, a criança, além de, né, bronquite, e a outra filha dela ter asma, ela era uma criança de UTI, neonatal. Então, são crianças que já têm uma condição mais complicada. Então, quando a gente faz aquele suporte à imunidade, não é que quer dizer que ele vá não ter mais doença. Pode ser que aconteça, porque é raro. Ultimamente, a minha filha até a questão do muco nasal está bem diminuído. Então, assim, a gente pode sim ter esse benefício, mas não quer dizer que não vai ter nada, entende? Pode ser que não tenha, mas pode ser que apresente. A questão toda é, como eu estou dizendo, a manifestação disso em complicações. Então, a gente está tratando, tentando modular, porque sim, os óleos podem apresentar questões ou imunomoduladoras e imunorreguladoras, ou ela pode ser imunoestimulante. Mas isso é um papo que eu vou conversar mais para frente um pouquinho para tentar entender, para tentar explicar para vocês melhor sobre tudo isso. Mas, então, o organismo, ele tenta rebater,
E assim aconteceu com a minha filha, porque o organismo vai reconhecer ali aquele imunomodulador e ela vai, né, ou imunoestimular, se precisar, ou imunossuprimir. Se o corpo estiver muito inflamado, às vezes o corpo precisa que imunossuprima essa inflamação no corpo para poder auxiliar no sistema imunológico. Mas não é tão simples assim, gente. A gente precisa conhecer e entender para, então, a gente conseguir os efeitos benéficos. Porque vocês estão vendo que é muito complexo. Às vezes o óleo essencial, ou até mesmo tem um estudo bem bacana que eu peguei sobre o própolis, que eu gosto bastante também do própolis, eles têm essa ação, né, de ou imunoestimular ou imunossuprimir. Mas o corpo precisa trabalhar em conjunto com isso, né? Então, às vezes, a gente pensa muito, né, que a gente gosta de medicalizar muitas coisas. Então, o sistema imunológico, como ele tem essa complexidade toda, a gente precisa realmente ficar atento aos detalhes, porque às vezes a pessoa pode estar com o corpo muito inflamado e precisar, né, suprimir aí essa inflamação. E às vezes você trabalhar com algum tipo, bom dia, Jane, tudo bem? E às vezes a gente tentar suprimir, por exemplo, imunoestimular, que existem alguns óleos que são imunoestimulantes, às vezes pode trazer ainda mais prejuízo. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso. E eu sempre digo, né, para as minhas interagentes, quando a gente resolve trabalhar, né, sobre imunoestimulação, porque é uma coisa complexa, eu estou falando isso com vocês, né? É uma variação de órgãos, tecidos, tudo trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente decide imunoestimular, às vezes a gente pode acabar prejudicando o sistema imunológico, de fato, da criança que precisa aprender a trabalhar sozinha. Então, eu sempre gosto, e vou repetir de novo, né? Eu sempre gosto de indicar, primeiramente para as mães, o nosso famoso vitamina S, o S de sujeira, aquele contato com a terra, aquele contato com o ambiente, aquele contato extra, que é muito importante que a criança tenha, que ela precisa sim adquirir patógenos, os micro-organismos, mas para ela aprender o corpo dela a rebater. A gente pode sim auxiliar, igual em momentos de endemias, de crises, né? Igual agora está tendo, né, gastroenterites, e aí veio a escola, e então a gente precisa, talvez, né, de um estímulo ali melhor para o organismo aprender, facilitar para ele a rebater os micro-organismos. Então a gente tem pontual que a gente pode trabalhar, né, questões pontuais que a gente precisa avaliar. Então não é simplesmente você chegar ali naquele consultor que vende óleos essenciais e ver assim, esse óleo eu soube que ele é ótimo, que ele é imunoestimulante, quero usar com meu filho, me dá aí. Aí, às vezes, você pode estimular aquela criança que está inflamada e acabar prejudicando. Então, assim, a gente tem que ter coerência quando a gente for fazer esse processo, entender. Eu sempre gosto de reforçar, ser aromaterapeuta e fazer uma consulta em aromaterapia não é uma bobeira, não é marketing, não é querer tirar vantagem, nada disso. É porque a gente conhece, entende aquele círculo. Então, a gente entender, né, o contexto geral da pessoa, entender o histórico, entender as necessidades e explicar para aquela família que não é só simplesmente usar um óleo essencial imunoestimulante ou igual o própolis que eu falei, né, que as alternativas naturais têm mostrado um potencial incrível, inclusive até mesmo com chás, né, aquele famoso chá da avó, né, que junta tudo, gengibre e guaco e tudo mais, né, eles têm sim muito potencial, as alternativas naturais. Tem vários estudos, eu até imprimi um artigo que eu quero até tentar fazer um reel sobre isso, né, apesar de não ser a minha área, mas assim, tem muitos artigos que falam sobre isso, que trabalham sobre isso.
Mas a gente tem que fazer isso de forma consciente, porque, como eu disse, o nosso sistema imune é muito complexo. E ao mesmo tempo que ele precisa de imunoestimular, ele pode precisar de imunossuprimir. Então, não é tão simples assim, né? As pessoas oferecem muito, divulgam realmente muito as coisas e elas oferecem. Algumas pessoas, sim, podemos confiar, né, na internet, outras nem tanto, porque elas vão divulgar o que elas querem vender o peixe delas, né? E às vezes isso pode sim trazer bastante prejuízo, porque não é tão simples assim, gente. Esse aqui é só um de muitos livros que eu tenho em aromaterapia. Todos eles são nessa grossura, né? Então não é tão simples assim como a gente, né, trazer para as pessoas, é muito famosinho o limão siciliano. Ele também é um imunoestimulante. Então, ele é muito famosinho. Eu posso dizer para você, vamos usar o limão siciliano, pode ingerir, que é o que mais o povo indica por aí, né? A ingestão de óleos essenciais, e você vai ajudar no seu suporte imunológico. Mas beleza, teu filho pode estar num processo dele que o sistema imune dele está muito inflamado. E aí você vai lá e taca ali limão. E aí o sistema que já está inflamado, e aí ele é imunoestimulador, ele estimula a proliferação mais ainda, e aí tá ali o prejuízo, entende? Então a gente precisa realmente conhecer, né, o indivíduo. Então não é só uma propaganda, vamos fazer uma consultoria e tá tudo certo, entende? Não, a gente precisa entender para cercar todos os dragões. Eu tenho um mentor que ele fala isso, que não adianta a gente só indicar um óleo essencial, a gente tem que conhecer a química e tudo mais que um óleo tem a oferecer para poder cercar todos os dragões e não trazer prejuízo, porque um óleo essencial pode sim trazer prejuízo, ele é magnífico, mas ele pode sim trazer muito prejuízo. Não acreditam no poder. Exatamente, eu falo sobre isso, né, que sabe o que mais peca em as pessoas não confiarem no óleo essencial? Foi exatamente isso que você falou, Carla, porque as pessoas oferecem de forma tão indiscriminada que quando a pessoa usa, não tem o efeito desejado, ela acaba desacreditando dos óleos essenciais. E não é tão simples assim. A gente precisa conhecer, até para usar uma simples lavanda, entende? Uma simples lavanda que relaxa e faz todo mundo dormir. Tem pessoas que não dormem com a lavanda. Eu sou uma que eu tenho problema. Meu neurotransmissor, ele pega o receptor errado da lavanda. E aí ele liga e me causa mais agitação. Então eu que já estou agitada, que usei por exemplo, usaria uma lavanda para relaxar, que é o que todo mundo fala, não relaxa. E aí é que peca, é que as pessoas acabam não acreditando nos óleos essenciais, e aí a gente acaba perdendo isso tão bem tão precioso, porque os óleos sim são realmente magníficos, né? Eles têm muito benefício, eles têm benefício tanto mental quanto físico. Eles sim, a química responde muito isso. Eu vou dizer para vocês no final, vários óleos, pela química dele, são questões de imunomodulador e imunorregulador, entendeu? Eles trazem isso, eles têm efeito tanto analgésico quanto potencialmente antibacteriano, né? Então, sim, os óleos são potentes, são incríveis, mas não é bem assim que a gente funciona com eles, né? Viu? Você também não consegue. Provavelmente você tem o mesmo problema do receptor, do neurotransmissor que eu, e dá essa alteração. Então, pode ser isso também. Mas existem outras opções, né? Porque os óleos essenciais são realmente magníficos. Se você não dar com uma opção, você tem outras para ajudar, né? E eles são realmente magníficos. Eu sempre gosto de falar. Eu quase sempre falo mais dos riscos e das questões, das contraindicações, porque a minha forma de trabalhar, eu gosto de trabalhar de forma segura, né? Então, às vezes, você só oferecer a diquinha pela internet
e tudo mais, você quer dormir, toma. Eu tenho até alguns conteúdos que falam sobre isso, mas eu sempre sinalizo, mas é preciso um acompanhamento, porque você precisa entender e tudo mais, porque realmente essas intercorrências acontecem, né? Então, bora lá. Tá. Uma coisa muito importante saber é que, às vezes, a gente fica muito preocupado, né? Voltando ao assunto do filho, com aquele muco. Muito preocupado que o nosso filho tá com aquele muco e tudo mais. E aí, o que acontece? O muco é a nossa proteção, tá? Tanto o suor quanto a lágrima têm funções biológicas no nosso organismo para proteção. E às vezes aquela mãe fica neurótica, ai, meu filho tem muita coriza, que não sei o quê. A coriza está sendo aquela forma importantíssima para eliminar o patógeno, né? Eu sempre falo sobre a questão da lavagem nasal. Eu gosto muito de fazer a lavagem nasal, mas não é todo mundo, tá? Não é todo mundo que sabe fazer a lavagem nasal. Ou pelo menos quase a maioria. Só que eu sou enfermeira, eu sei fazer a lavagem nasal. Então eu fiz desde criancinha, desde pequenininhos. Eu até postei outro dia que eles aprenderam a fazer sozinhos, porque eu ensinei para eles a estratégia e eles conseguiam fazer sozinho. Só que muita gente não sabe fazer a lavagem nasal, muita gente não consegue, acaba trazendo prejuízos, como eu já vi, uma pessoa contou num relato que ela fez a lavagem nasal e saiu secreção até pelos ouvidos, né? E isso acontece muito, pode acontecer muito. Então, mães, quando você vê o seu filho com muco, tenta entender o muco dele, que às vezes é um muco clarinho, produzido pelo próprio organismo para expulsar os invasores que estão ali no meio do caminho, né? Então, se você não souber fazer uma lavagem adequada, procure alguém que explique para você como fazer uma lavagem adequada. Porque é importante fazer a lavagem nasal, porque ele vai eliminar mesmo aquele micro-organismo que está tentando invadir, e você vai tirar. Eu faço com a garrafinha ou com a seringa. Vai variar de cada pessoa a cada pessoa. Meu marido, por exemplo, não gosta de jeito nenhum de fazer com a garrafinha, porque ele bota pressão demais, porque a mão dele é forte. Então, as pessoas, elas precisam aprender a fazer. Eu acho que os profissionais de saúde têm que ensinar, porque é uma forma de ajudar. É uma forma de eliminar aquele micro-organismo que está tentando ali invadir. Mas a gente precisa saber fazer de uma melhor forma possível, né? Então, quando a gente faz aquela lavagem nasal e faz a eliminação, a gente ajuda muito. Eu tenho feito direto, gente. Quando as crianças chegam da escola, criei um ritual de eliminação de meleca pós-escola. E ajuda muito, porque as crianças têm contato, né, com micro-organismos, tanto os patógenos naturais, quanto os patógenos que vão trazer prejuízo. Então, eu criei essa rotina mesmo para fazer a lavagem pós-escola e garantir ali a saúde da respiração deles, né? E depois que eles voltaram da escola, né, voltaram a estudar, voltou um muco na minha filha, que estava sem nenhum, voltou um muco. Então, eu criei essa rotina para evitar prejuízos futuros, né? Eu não sei fazer, já inflamou ouvidos fazendo. Pois é, porque muita gente não sabe, porque tem toda uma estratégia, né? A gente precisa travar ali o pescoço mais perto possível, o queixo mais perto possível do pescoço, fazer a criança abrir a boca. Eu sempre brinco com eles, grita bem alto. E aí eles fazem aquele e aí no a gente joga, mas não joga com aquela força, igual com a seringa, eu acho mais fácil de controlar do que na garrafinha. Mas a garrafinha tem uma certa técnica que já é própria da garrafinha, às vezes vai com jato. Você que tem que perceber, e a criança, igual a minha filha, ela não curte muito a garrafinha. Mas eu fico com a seringa lá em cima, que eu faço mais vezes, e a garrafinha à noite antes de dormir, quando eles tomam banho. Aí fica aqui perto do meu banheiro. E aí
a gente faz a medida conforme vai devagarzinho, jogando. Se achar que ainda assim, joga o spray, gente. Tem aqueles 360, tem aqueles comuns, né? Vai jogando e pede para suar o nariz, ensinar a criança a suar o nariz também é muito importante, de forma que ela não dá depressão, né? Soa normal. Quando fica fluido ali a secreção, eles conseguem suar o nariz com maior facilidade. E assim, é muito importante criar esse ritual porque ajuda nesse processo. Não tem muito a ver com o sistema imune, de fato, mas ajuda a eliminar os patógenos para que o sistema imune não precise trabalhar com tanto esforço, né, para tentar eliminar os bichinhos que já tem, né? Então, isso é muito importante. Eu gosto sempre de falar isso. A mãe observar, claro, porque às vezes o muco é normal, porque é o organismo trabalhando de forma, porque o organismo vai trabalhar de forma eficaz e eficiente. Por isso que eu falei que ele é bem complexo. Ele trabalha com órgãos, com tecidos, com células e com tudo mais por conta disso. E aí, né, o muco vem por nariz para poder ajudar a eliminar aquele micro-organismo, ser uma barreira para ele não passar. O suor também é uma barreira da nossa pele, porque ele é o maior órgão do nosso corpo. E aí a nossa pele tá ali. Você tentar evitar, né, que o seu corpo produza o suor é muito preocupante, porque pode gerar conflito, né, no nosso sistema imune. E aí esses conflitos podem atrapalhar, né? Então a gente precisa deixar o nosso corpo suar, sim, e tá tudo bem, né? Outra coisa muito importante também é essa questão de proteção da pele. Aí a gente precisa trabalhar, né, no cuidado do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele né, a nossa pele, ele é a nossa primeira proteção. Então, quando um invasor, né, tenta ali, acopla na nossa pele, ele pode, se ela não tiver bem cuidada, ela pode ser uma barreira prejudicial, né? Ela não fazer as funções corretas dela. Então, eu tenho até um reel sobre isso, sobre o cuidado com a pele, é um fator de suporte imunológico muito interessante, né? Então, a gente proteger a nossa pele é valioso demais. Como proteger a pele, Amanda? Cuidando mesmo, hidratando, se de preferência produtos naturais, né? As manteigas, os cremes bases, sem muito aditivos e conservantes e tudo mais que atrapalhem, né, a nossa pele, mas também se for hidratante de farmácia, tá tudo certo. O importante é a gente hidratar para a nossa pele promover a barreira eficiente que ela tem que ter, né? Outra forma, então, vou começar agora, as formas da gente auxiliar no nosso sistema imunológico. Então, proteger a nossa pele é ter uma alimentação adequada. E assim, alimentação adequada que eu digo, gente, tá tudo bem se a gente quiser comer de vez em quando umas besteirinhas, mas é assim, comer alimentos nutritivos, né, com nutrientes suficientes, saudáveis de preferência, que evitar o máximo de industrializados e que tragam prejuízos mesmo, né, para o nosso corpo, porque eles não têm nutrientes nenhum. E não tendo nutrientes nenhum, dificulta muito para nosso sistema imune, porque a gente precisa de vitaminas, de um equilíbrio das nossas vitaminas e minerais do nosso corpo. Não adianta nada você fazer uma suplementação, né, se você não equilibrar o seu corpo. Para absorção, por exemplo, da laranja, do ferro, a gente precisa associar um cítrico, a laranja, a vitamina C, por exemplo, porque faz com que o ferro absorva muito melhor, né? E outra coisa, e não adianta também tomar o ferro e em seguida ingerir algo que tenha cálcio, né? O leite, o iogurte e tudo mais, porque aí impede a absorção do ferro. Então, vocês estão vendo que não é tão simples assim? O nosso sistema imune, ele trabalha de forma complexa e ele precisa trabalhar
com profissionais que entendam e te auxiliem. É mais ou menos uma ação multidisciplinar, né? A nutrição ali favorecendo, o médico, eu como aromaterapeuta posso também tentar te ajudar, né? Quanto enfermeira, porque conheço também muito sobre as questões de saúde. Então, é assim, é todo um... Não adianta só, vou ingerir suplementação, vou usar óleos essenciais e vou garantir a imunidade ok. Não, é um global, é um conjunto. Você tem que ter uma alimentação saudável, uma ingesta de líquido muito adequada também, é muito importante. A água ajuda muito ao nosso sistema imunológico, tá? Praticar exercícios. Praticar exercícios também é muito importante. Eu sei que para nós mães é muito difícil a gente conseguir praticar exercícios de forma eficiente, mas a gente precisa tentar de alguma maneira promover esse exercício físico da maneira que a gente consegue, da maneira que dá, não é? É isso que eu postei outro dia, a gente dar conta da maneira que dá. Então, fazer o exercício da maneira que der, mas promover, né, uma atividade ao nosso organismo para que ele trabalhe e promova as funções corretamente. Outra coisa muito importante é o sono adequado, né? Eu sei que é difícil, que nós mães é muito complicado a gente conseguir ali equilibrar a nossa rotina e o nosso sono adequado, mas é muito importante para ajudar sim o nosso sistema imune. Parece bobo, mas não é, porque a nossa mente e o nosso corpo trabalham juntos, trabalham em conjuntos. E isso é o que é o ponto-chave disso, né? Outra coisa também muito importante é o nosso suporte emocional e o nosso suporte mental, tá? Porque eles sim, como eu disse, trabalham juntos. Então, quando o nosso corpo, nossa mente tá bagunçada, tá desgastada, exaustiva, o nosso corpo ele pede socorro. Então, o nosso sistema imune é o primeiro que vai ali interferir na nossa saúde, né? Então, assim, é muito importante o nosso suporte emocional, porque isso trabalha em conjunto, né? Não é só uma coisa isolada, eu cuido de uma coisa e aí, entendeu? Não, é em conjunto. Eu tenho um grupo de mulheres e mães que eu sempre discuto isso e outro dia eu falei sobre isso, né? Se vocês acham que às vezes algumas coisas físicas, né? Intercorrências, questões físicas ali, tem muita influência por questão emocional e responderam que sim. E tem, gente, tem muito fator emocional que acaba prejudicando o fator físico. A gente precisa trabalhar. Quando a gente consegue trabalhar a nossa mente, a gente consegue ter muitos benefícios ao nosso corpo. Eu estou começando suplementação de vitamina D e B12, mas não fiz exames para saber só o ferro. Você falando agora, fiquei achando também que estou precisando. Sim, a vitamina D é um precursor, assim, em relação ao sistema imune. E, lógico, a vitamina C também. Mas todos eles trabalham em conjunto, né? Como, repetindo de novo, porque eu fico repetitiva, gente. Vai se acostumando que eu acabo ficando repetitiva. Todas as nossas vitaminas e minerais, elas acabam influenciando no nosso corpo. E também para questões emocionais, tá, gente? Não acha que é só para o nosso corpo, não. Às vezes uma vitamina pode deixar a gente, assim, achando que está procrastinada, tipo, muito cansada, muito irritada. Às vezes é uma deficiência de vitamina. É muito comum isso acontecer. Tá? Então, nosso corpo é essa complexidade aí que todas as coisas estão entreligadas. E a gente precisa de dar aquele suporte para a gente poder equilibrar o nosso corpo. E aí a gente sempre percebe, né? Isso, a Jane faz parte do nosso grupo, né, Jane? De mulheres e mães. E assim, é muito bacana a gente pensar fora da caixinha. Esquecer ali
Ah, eu tô com problema de sono, eu tô com problema de ansiedade, ou eu tô com problema de dor de cabeça, de até resfriado mesmo. Também tem influência emocional. A gente pensar fora da caixinha e avaliar também se não tem questão emocional envolvida, né? E não adianta ser só a ansiedade como a fonte ali do problema. A gente tem que olhar mais adiante. Por que daquela ansiedade? Onde a gente começa a tratar, não é a ansiedade em si, tipo óleos ansiolíticos. A gente tem que ver mais atrás, né? Mais além aí da história. Então, é muito importante a gente olhar o contexto global da situação e não apenas aquele foco específico, né? Eu criei o grupo justamente para isso, para a gente olhar para lugares onde a gente não enxerga, né? Não pensar só apenas assim, qual é o óleo essencial para isso? O que esse óleo faz, né? Não o óleo de fato, mas olhar para dentro, ver as nossas questões primeiro, antes de entender e usar os óleos essenciais indiscriminadamente, né? A gente precisa olhar mais para dentro da gente para a gente começar a perceber certas coisas, né? É muito importante. Mas o foco não é esse agora. Se alguém... Então tá, além de bons hábitos também de higiene, é muito importante, bons hábitos de higiene para o nosso sistema imunológico. Tá certo que eu falei que a gente precisa ter o S de sujeira, né? Mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo para micro-organismos no geral. Eu estou dizendo para micro-organismos patógenos de doenças mesmo. E aí o que acontece? Se Covid mesmo, ficou aquela... Gente, eu fiquei a maluca porque eu já sou da área da saúde, né, gente? Então eu já sou da área da saúde em neonatal. Então uma UTI é aquilo, álcool 70 toda hora, lavagem das mãos e tudo mais. E aí aquilo eu já era a neurótica, né, pelo setor. Eu fiquei mais neurótica ainda. Eu tinha acabado de ter uma filha pigzinha, uma piquitinha de 1,8 kg, que eu não podia cogitar ter contaminação, né? Eu infernizei a vida do meu marido, infernizei a vida de todos os familiares. Então foi aquele caos. Foi aquele caos, gente, mas um caos necessário, porque a gente tem que manter as medidas e os bons hábitos de higiene. Era uma doença que estava levando todo mundo à morte. Eu hipertensa, né, gente? Então eu não podia correr o risco, né? Então, assim, criar bons hábitos em momentos assim, chegou da escola, gente, bora lavar a mão. Aqui em casa é uma luta, porque se deixar por eles, eles querem subir com a roupa de rua no sofá. Então, assim, a gente criar rituais de bons hábitos para ir ensinando as nossas crianças, né? Chegou da rua, tem que tirar o sapato, tem que lavar a mão, tem que tirar a roupa da escola. E é assim. E a gente criando esses bons hábitos também ajudam no nosso sistema imunológico, né? O cuidado da pele, eu já falei, né? E as alternativas naturais. E aí chegou a parte onde eu queria debater com vocês. Alternativas naturais. As alternativas naturais não são apenas os óleos essenciais. Eu vou puxar sardinha para o meu lado, porque eu sou aromaterapeuta. Mas as alternativas naturais são todas aquelas usadas, os bens da natureza. Ervas e tudo mais. Óleos vegetais e por aí vai. E o que ela acontece? Ela atua como um imunorregulador, né? Ou imunomodulador, ou imunoestimulante, ou imunossupressor, ativando a imunidade inata. Vocês lembram que eu falei para vocês da imunidade inata, que a gente nasce com ela, né? É aquela que avalia o global, né? O amplo. Aquele micro-organismo geralzão, né? Aquele micro-organismo específico, igual quando é com as vacinas e tudo mais, né? Umas doenças já existentes ali. Então, ele atua melhorando essa resposta imune. Então, ele atua melhorando esse suporte de resposta imunológica. E aí, o que acontece? Existem muitos óleos que podem ajudar.
Só que, como eu disse, não é tão simples assim, não é? Porque ele pode atuar de maneira que a gente não gostaria. Mas eu vou dar uns exemplos para vocês. Vou dizer, não especificamente o óleo, eu vou dizer as famílias químicas dele, para poder deixar mais claro também para vocês como funciona tudo isso. Os fenóis aromáticos são considerados imunoestimulantes. Tá, e o que são fenóis aromáticos, Amanda? É o timol, do tomilho, o cravacol, do orégano, e o eugenol, do cravo e da canela. Então, esses óleos são considerados imunoestimulantes. Mas pensa comigo, o que eu falei sobre o organismo estar inflamado? Se um organismo estiver inflamado, dependendo se você usar esses imunoestimulantes, pode trazer mais prejuízos do que auxiliar de fato. Então, e são óleos considerados, principalmente para crianças, nada seguros, porque eles são considerados lesivos à pele. E também, se usado em umas doses que não são terapêuticas, também pode ser considerado hepatotóxico. E aí, o que acontece? São óleos que são bastante restritos, principalmente para o uso de crianças. Então, um mix de óleos essenciais da empresa famosa, né, que tem esses óleos essenciais. Ele tem tanto a laranja, tanto doce quanto a amarga, o cravo e a canela, o alecrim. Então, algumas marcas, né, muito famosas têm esses óleos que são em conjuntos, e ele é muito conhecido, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, a lenda dos 4 ladrões. Tem até um óleo que tem esse nome, de uma outra empresa. Que eles, na época, foi da peste negra, e os ladrões andavam entre os doentes, né, acometidos com a doença, e não se contaminavam. E aí, quem era, né, de chefe, como se fosse o nosso presidente aqui, quem era ali das patentes altas, disse para eles que se eles contassem o segredo sobre eles andarem entre os doentes e não se contaminarem, eles deixariam eles soltos, não condenariam eles. E aí eles disseram que usavam ervas, aí eram essas ervas, tanto o alecrim quanto o cravo, limão e tudo mais, borrifavam neles, né, mesmo, tanto na roupa quanto neles, esse preparado de ervas, e andavam entre eles. Então, assim, essa história a gente não se sabe se realmente foi verdade, mas é uma história que tem sido muito divulgada. Eu, inclusive, também tenho conteúdo sobre isso. Mas as ervas têm, sim, muito potencial. Temos também os alcoterpênicos. Eles são considerados regulador imunitário. Então, eles trabalham da seguinte maneira. Se você está muito inflamado, né, precisando, vou dar um exemplo mais fácil. Se você está precisando de uma imunoestimulação, ele vai agir imunoestimulando. Se você precisa de uma imunossupressão, ele vai agir imunossuprimindo. Então, é mais ou menos assim que esses óleos vão trabalhar. Os alcoterpênicos mais comuns encontrados são bastante, que muita gente conhece, né? Um composto químico de linalol, da famosa lavanda, o pau rosa, o coentro, o tomilho, o lavandim e o rorude. Eles são o que tem o linalol, e são alcoterpênicos. Tem do geraniol, que é da palma rosa. Tem o mentol, que é da hortelã-pimenta. O citronelol, que é do gerânio. E o terpinem 4-ol, da nossa querida melaleuca. E o lavandulol, da lavanda francesa. Tá? Esses são componentes químicos que têm essa ação de regulo modulador, né? De regulador imunitário. E aí, tá bom. E aí, Amanda, nós temos todas essas opções.
Mas a gente vai sair usando por aí? Não, a gente não vai sair usando por aí. Crianças, por exemplo, a hortelã-pimenta tem restrição para crianças menores de 7 anos. Eu tenho, inclusive, uma literatura que fala sobre hidrolatos. E nessa literatura, vem sinalizando que é contraindicado para crianças menores de 10 anos. Então, você pensa, a hortelã-pimenta é muito cheirosa, ela é broncodilatadora, ela vai promover ali uma melhora na criança também, por exemplo, se ela estiver encatarrada, mas ela pode trazer risco, né? Então, a gente deve muito tomar cuidado ali. E por mais incrível que pareça, a hortelã-pimenta ela tem uma ação, mas ela faz uma vasoconstrição, e isso pode fechar os brônquios. Então, assim, a gente deve tomar cuidado com ela, apesar de ser muito divulgada para ser usada com asmáticos, com quem tem bronquite, eu tenho essa certa resistência por conta mesmo dessa vasoconstrição, desse efeito gelado que o mentol tem. Mas, enfim. E aí, tá, Amanda, mas aí o que você sugere? Eu sempre vou nos básicos. Eu gosto bastante da lavanda e da melaleuca. Mas eu gosto de uma duplinha para imunoestimulante bacana de melaleuca com limão siciliano, que também é outro que também tem uma ação imunoestimulante bem interessante. Só que ele, como eu disse, é imunoestimulante, né? Então a gente deve tomar cuidado. Mas desses daqui todos que eu falei, ele tem esse efeito regulador. Pode ser que é uma ação bem bacana, né? A melaleuca é muito segura para usar das crianças. Eu não sei se vocês costumam assistir meus conteúdos, mas nós temos 5 óleos que são bastante seguros, que é a lavanda, a laranja doce, o limão siciliano, a copaíba e o olíbano. E a melaleuca, desculpa, e a melaleuca. Então, são 5 óleos que a gente considera muito seguro para usar em quase todos os grupos. A gente tem umas precauções ou outras, mas assim, é bem seguro para usar em dosagem terapêutica para gestante, criança, idosos, os adultos, óbvio, né? E não tem muitas restrições. Mas a gente, se for pensar nessa questão imunomoduladora, a melaleuca ou a lavanda seria uma boa escolha, né? Mas a gente precisa avaliar criteriosamente. Eu gosto muito, principalmente para as minhas crianças, do Rohud. Mas a gente precisa também criteriar aí em quem usar, né? Mas é uma boa opção também. Ele trabalha bastante essa questão também por conta do linalol. Então, assim, é uma boa opção. Mas isso é coisa para ser avaliado, né? Num contexto geral. Mas é uma opção também, tá? Os aldeídos aromáticos. Os aldeídos aromáticos, eles são imunoestimulantes. Então, o cinamaldeído da canela, vocês viram que ela tem, né? Eles são fenóis aromáticos quanto aldeídos, né? Então, a química dos óleos, eles trazem esses componentes químicos, né? E esses componentes químicos trabalham ali em conjunto para promover as propriedades do óleo. E aí vocês já perceberam, né, que a canela é tanto aldeído quanto fenóis aromáticos. Então, os aldeídos aromáticos encontrados no cinamaldeído da canela também é considerado imunoestimulante. Os óxidos terpenos, eles são considerados imunorreguladores. O que acontece? Os óxidos terpênicos, geralmente, eles são muito restritos. Muito mesmo. Para crianças, para gestantes, para idosos, para epiléticos, para quem tem... Eu, por exemplo, não gosto muito de usar para asmáticos, para quem tem bronquite, por conta dessa ação de vasoconstrição. Mas o que eles também são considerados imunorreguladores. Eu deixei eles também por último, porque eu sempre gosto de reforçar.
a gente precisa agir de maneira segura sempre, né? Então, não é uma indicação de óleos essenciais, gente. É você entender. Às vezes você tem ele em casa e é você entender que eles podem ser úteis, né, para vocês. Mas o que que acontece? A gente precisa agir de forma segura sempre, né? Então, nós temos o 1,8 cineol, que é considerado os óxidos terpênicos. E temos a Ravintsara, o eucalipto radiata, o eucalipto globulus, o louro e o alecrim. Mas esses óleos, para esse público, é considerado ali alerta, sabe? Então não é tão simples assim a gente sair usando eles. Eles podem sim ajudar. O eucalipto radiata, ele é mais benéfico para as crianças. Gente, eu vou ter que buscar o carregador porque tá acabando a minha bateria. E aí ele é bem legal para usar com as crianças, ele é bem indicado para as crianças, porém, ele tem essa questão do 1,8 cineol, né? Então a gente tem que ficar atento, por mais que a dose dele esteja mais reduzida, né, do que o do Globulus, por exemplo, que eu não indico o uso dele para crianças e para tudo mais que a gente tenha. E aí a gente tem essa opção, né, de usar esses óleos, mas de maneira assim bem pontual, para quando você vê assim, nada adiantou, então vamos usar esse tipo de óleo. Amanda, mas tudo bem, você disse esses montes de óleo e tá dando um monte de restrição, o que que eu faço? Acho que as nossas crianças precisam, primeiramente, trabalhar essa questão da vitamina S de sujeira. Ter contatos mesmo com os patógenos. Seguir essa linha, né, de proteção do corpo, de tudo isso que eu falei. Regulação alimentar, de ingesta boa de líquido. Sempre acompanhar essa questão, né, das nossas vitaminas, né, de suplementação, mas não adianta só suplementar, como eu disse, a gente precisa regular a alimentação. Sobre o eucalipto globulus, ele faz parte, né, desses óxidos, né, do 1,8 cineol, considerado como imunorregulador. Mas o que acontece? O eucalipto globulus, ele tem essa questão mesmo do 1,8 cineol, que me preocupa um pouco com o uso das crianças. Eu não indico. Ele tem restrição também de idades. Se eu não me engano, são 6 anos que é contraindicado. Tem essa restrição mesmo de idade. Então, eu realmente não indico o glóbulos para crianças. Para adulto, tudo bem, né? É diferente, a não ser se tiver condição também. Por exemplo, se forem asmáticos, que tenha bronquite, né? Tem essas condições. Epiléticos também, porque ele tem ação pró-convulsivante, então ele pode gerar epilepsia. Então eu evito o máximo glóbulos. Não que o radiata não tem, porque ele tem 1,8 cineol, mas tudo é questão de dosagem também, né? Eu acho ele um pouco mais seguro para se usar. Mas se a gente tem outras opções para tentar trabalhar, eu acho muito valioso. Vocês desculpem eu estar assim, gente, em pé, mas é porque meu celular descarregou, eu tava no plantão, né? Vim direto, aí por isso que a gente atrasou também. Mas se a gente tem outras opções, uma outra dupla também que eu gosto bastante e que eu não falei, também não apareceu ali, mas ele é imunomodulador, ele é regulador e não imunoestimulante. É a copaíba, tanto a bálsamo quanto a copaíba destilada com melaleuca. É uma duplinha que sim consegue trabalhar bem essa questão. Mas, como eu disse, não é simplesmente a gente sair usando, né, por aí. A gente tentar trabalhar em conjunto, englobar todas as estratégias e associar as alternativas naturais, né, tanto os óleos essenciais quanto até mesmo as ervas
né, como chás, xaropes e tudo mais. Quanto aos idosos, eu também não recomendo muito. Geralmente os idosos também tem um monte de medicação associada. E o eucalipto globus também tem essa questão de interação medicamentosa. Então, assim, é bem preocupante a gente sair. Mas se for dosagem segura, de repente, né? Mas, assim, evita. Pode ter óleos mais seguros, né? Como a copaíba, por exemplo. A gente pode tentar trabalhar com os óleos mais seguros do que tentar usar esses óleos. Mas nós temos alternativas, eu dei as alternativas para vocês, né? Mas a gente primeiramente começar com menos óleos. Eu sempre gosto de reforçar, menos é mais, para tudo na vida. E com os óleos essenciais não são diferentes. A gente acha lindo aquele mix de óleos essenciais, um montão de óleo essencial junto. Quando a empresa, né, fornece esse montão de óleo junto, geralmente tem ali estudos por trás. Mas, se a gente pode começar com menos, né? Inclusive, um dos óleos que eu sinalizei, né, que são os aldeídos e os fenóis, eles têm muita ação dermatológica na pele, tá? E já que você perguntou sobre os idosos também, então o uso, por exemplo, do cravo, da canela em idosos e principalmente em crianças, né? Que a pele também é bem sensível, a gente deve tomar um cuidado enorme. A gente tem que fazer uma diluição bastante segura. E não se enganem, gente. Diluição de óleo essencial não diminui a efetividade do óleo essencial, tá? Pelo contrário, ele potencializa, porque os óleos essenciais são voláteis demais. Então, quando a gente pinga um óleo essencial na mão, um óleo essencial puro, quando você pinga ele na mão, ele daqui a pouco ele evapora rapidinho. Tem uns que ficam um cheiro, né? O aroma daquilo, mas a propriedade mesmo dele já acabou evaporando pelo ar. Mas aí o que acontece? Pode gerar, né, aquela lesão da pele. Então, a diluição, seja com creme, base, com óleo vegetal, ou manteigas, ou tem diversas possibilidades de se diluir um óleo essencial. Esses carreadores, que é o nome, eles vão evitar que o óleo essencial evapore com facilidade. Então, não se perde propriedade de óleo essencial quando você dilui ele. Não, você deixa ele agindo mais tempo pelo seu corpo. Então, não se iludam que quando faz uma diluição, perde-se a propriedade de um óleo essencial. Então, é isso. Eu quis passar o máximo de informações. Hoje a nossa live demorou, né, um tempo maior. Obrigada pela interação de vocês. Eu espero ter passado a informação que foi valiosa, que abriu a caixinha da cabeça de vocês. E obrigada mesmo pela participação e por ter proporcionado isso.